Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, né, sobre array na disciplina de Fundamentos de Programação, certo? E hoje abordaremos as matrizes, tá? Então as matrizes são tipo de arrays multidimensionais, ou seja, tem mais de uma dimensão, tá? Para alguns casos específicos, tá? Então, por exemplo, enquanto eu necessito, né, de uma estrutura de dados homogênea, né, no qual eu tenho um conjunto de dados que preciso armazenar, por exemplo, um conjunto de notas, ao invés de eu definir uma variável, né, para cada uma dessas notas, eu vou definir um vetor, né, que aí o meu código fica mais organizado, eu não utilizo variáveis, né, e eu vou utilizar uma estrutura de dados, né, que foi feita especialmente para isso, tá? Mas há situações, como por exemplo, um campeonato, né, que eu preciso de uma tabela, né, para armazenar os pontos, digamos assim, de cada equipe, né, naquela tabela. Então, um vetor ele já não me satisfaz. Então, eu vou utilizar o quê? Uma matriz, tá? Uma matriz. Então, é esse assunto que a gente vai abordar agora, tá certo? Bom, então vamos aqui, primeiramente, matriz. O objetivo da aula é você aprender a construir e manipular a estrutura de dados matriz, tá? Então as matrizes são estruturas de dados que possuem mais de uma dimensão, né? Então ela é chamada o quê? Bidimensional. Professor, existem matrizes tridimensionais com 3 dimensões, né? Sim, mas não é o objeto aqui, não é o objetivo da nossa aula, tá? Tá fora do escopo aqui da nossa ementa, tá? Nós iremos abordar as matrizes com 2 dimensões, ou seja, bidimensionais, tá? Diferentemente dos vetores que precisam de apenas um índice, né, para o acesso aos elementos, as matrizes necessitam utilizar um índice para cada dimensão. Então, assim, lá no vetor eu tinha um índice i, por exemplo, né, para acessar cada posição do meu vetor. Aqui na matriz, né, eu vou ter o índice i e o índice j, por exemplo, tá certo? Então, ela se apresenta da seguinte forma: é o tipo da minha matriz, né, se ela é inteiro, real, string, né, e também a minha matriz, o nome dela, e os 2 índices de acesso, né? O i e o j, nesse exemplo aqui, tá? Comumente a gente utiliza o i, né, para acessar as linhas, tá? E o j para acessar as colunas, tá certo? Bom, vamos um exemplo aqui bem hipotético, tá? Eu tenho aqui uma matriz, tá? E ela tem 4 linhas, iniciando aqui na linha 0 até a linha 3. E 5 colunas, iniciando na coluna 0 até a coluna 5, tá? Bom, e aqui, ó, eu tenho em parênteses, né, 0,0. O que é que isso quer dizer, ó? Aqui é onde aqui são os índices, né? São os índices da minha matriz. Então, o 0 é o que? A linha 0. E o primeiro 0 aqui. O segundo 0 é a minha coluna 0, tá? Então, depois, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 0, coluna 3 e linha 0, coluna 4. Então, geralmente eu acesso toda a linha, a primeira linha, né? Aí vou percorrendo todas as colunas dessa minha primeira linha, depois a segunda linha, depois a terceira, depois a quarta, né? Até finalizar, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, linha 3, coluna 4, tá? Então, vai ficar dentro desse quadradinho, o valor que vai ficar dentro desse quadradinho aqui, tá? Então, esse quadradinho aqui a gente chama de célula, né? Que é a junção de linha com coluna, certo? Até para relembrar, né, um pouco lá do Excel, né? É muito parecido, né? Aliás, é uma tabela, né, como o Excel, tá? Então, aqui a gente vai implementar, né, algo parecido com o Excel. Bom, aqui temos um outro exemplo, tá? Só que iniciando o primeiro índice aqui já com 1, né? Então vai de 1 a 7, tem 7 linhas. E as colunas também de 1 a 7, 7 colunas. Então a gente diz que
aqui é uma matriz 7 por 7, tá? Por quê? Porque tem 7 linhas e 7 colunas. Se fosse 7 linhas e 5 colunas, então a gente dizia que era uma matriz 7 por 5, né? Se fosse 2 linhas e 4 colunas, então a gente dizia que era uma matriz 2 por 4, tá? Sempre o primeiro índice se referindo às linhas, né? E o segundo índice referindo às colunas. Bom, então em destaque aqui nós temos o número 9, né? Que ele está aqui na linha 1, coluna 2, tá? Um outro número aqui em destaque, o 2, que ele está onde? Na linha 6, coluna 5, tá? Bom, então aqui é um exemplo, né, do pseudocódigo que implementa essa matriz vista anteriormente, né? Eu tenho uma matriz que eu chamando aqui de A, ela vai do índice de 1 a 7, né? Vírgula de 1 a 7 de inteiro. Isso quer dizer o quê, ó? Primeiro intervalo aqui corresponde às linhas, segundo intervalo aqui corresponde às colunas, tá? Os índices, né, de acesso, I e J, o I para a linha, o J para coluna. E o meu para aqui, né, a minha estrutura de repetição, meu laço, né, que vai de 1 até 7, né, variando o I de 1 até 7. Então, é a variação da linha da minha matriz, tá? Dentro dele eu coloco um outro, né, que no caso vai variar as colunas. Então, por isso que eu utilizo o J, né, que vai de 1 até 7, ou seja, o J para as colunas. Aí eu voltei aqui um escreva, né, para que o elemento seja digitado em cada posição, certo? I e J. Ao ser digitado vai ser lido, né, comando de atribuição, né, ou melhor, de leitura, né, comando de leitura para o algoritmo. Aí o fim desse primeiro para aqui, tá, do J, e o fim do outro para aqui. Então isso quer dizer o quê? Para cada linha eu vou percorrer todas as colunas. Um exemplo, ó, linha 1, eu vou, né, do J igual a 1 até 7. Então ele vai variar esse segundo aqui, esse segundo para de 1 até 7. Depois, I igual a 2, então ele vai de novo, de 1 até 7, certo? Bom, então o acesso é dessa forma. Linha 1, então ele vai J igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a 7, certo? Depois, I igual a 2, aí ele vai de novo do J, iniciando em 1 até 7, certo? I igual a 3, da mesma forma, até o I igual a 7, né? Então, é dessa forma que ele vai percorrer, né, cada posição da minha matriz. Bom, eu posso também inverter, né, da seguinte forma. Eu quero percorrer primeiro as colunas, tá? Então, já que é uma 7 por 7, o que eu vou mudar aqui é só o meu para, né? O meu primeiro para aqui, como ele estava lá, iniciava lá com I de 1 até 7, eu coloco o J, né? Do J que vai de 1 até 7, e dentro dele eu coloco o for do I, certo? Então, troco apenas os meios aqui de acesso, tá? Certo? Só que como eu falei, é comumente utilizar primeiro as linhas, né? Então primeiro a gente percorre a linha, para cada linha todas as colunas. Aqui é só uma forma diferente, tá? Ele está percorrendo a cada coluna todas as linhas, tá? E o resto permanece igual aqui, tá? Então o acesso já seria dessa forma, para cada coluna, por exemplo, coluna 1, aí eu vou lá, linha 1, linha 2, linha 3, até a linha 7. Depois, coluna 2. Aí ele vai percorrendo dessa forma aqui, certo? Bom, em Python, como seria, tá? Bem, em Python é bem simples, tá? A estrutura matriz, tá? Por exemplo, eu posso declarar uma estrutura vazia da seguinte forma, né? Matriz igual a colchete abrindo e fechando duas vezes, né? Primeiro representando linha, segundo representando coluna, certo? Eu posso também declarar já uma matriz de notas, por exemplo, né? Atribuindo esses valores, tá? Essa aqui é uma matriz exemplo, né, de notas 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas, tá? Aí eu posso fazer algumas
alguns acessos, algumas manipulações, tá? Por exemplo, ó, o valor dessa nota aqui, ó, 0 e 1. O que é o 0 e 1? É linha 0, né? Ou seja, a primeira linha, coluna 1, certo? Linha 0, coluna 1. Então eu posso fazer dessa forma aqui, tá? Linha 0, coluna 1. Aí qual o valor que ele vai me dar? Ó, ele vai me dar 7, certo? 0, né? Ó, nós estamos na primeira linha aqui, coluna 1. Ou seja, esse valorzinho aqui, 7. Se eu quiser, por exemplo, saber a maior nota, tá? Da minha matriz. Qual é a maior nota da minha matriz, tá? Bom, ele vai me dar 10,7, tá? Porque primeiro ele vai buscar na linha, tá? Aí depois, ó, qual a linha que tem o maior valor? É o 10, né? Ó, é o 10. Então, ele vai buscar a maior linha aqui, no caso, tá? E a menor? A menor ele vai buscar também o menor valor da linha. Que no caso aqui é o 3, tá? Então, 3 e 6, tá? Ok? Bom, vamos a um exemplo agora, utilizando o Python aqui, certo? Vamos a um exemplo aqui utilizando o próprio Python. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, então, vamos ver da seguinte forma. Ó, essa minha matriz aqui, eu estou declarando aqui, né, minha matriz, tá? Ela é uma matriz 3x3, tá? Ela é uma matriz 3x3. Então, eu vou percorrer aqui as linhas, tá? De 0 até 2, né? Porque em Python o primeiro índice é 0, então vai de 0 até 2. Por que eu coloquei 3 aqui? Porque é um intervalo, né? Mas vai de i in range, né? Que é o intervalo de 3. Então vai de 0 até 2, certo? Aí eu estou dizendo aqui que linhas, tá certo? Bom, aí dentro desse meu for eu vou ter um outro for que é o das colunas, tá? Que é o do J, também que vai no intervalo até 3. Então é uma matriz 3x3. Vai de 0 até 2. Bom, e o que é que eu estou dizendo aqui, primeiramente? Bom, eu estou pedindo aqui para o usuário digitar dois valores, né? Esses valores são string, e cada um vai representar, respectivamente, I e J, certo? Depois, esses valores, né? Através desse comando input aqui, é um comando de entrada de dados, né? Eles vão ser transformados em inteiros, tá? Por quê, né? Porque sabemos que em Python, né, a entrada de dados é sempre um string, tá? Então, eu coloco como parâmetro aqui e coloco o int aqui para transformar em um inteiro, tá certo? Bem, aí eu coloco esse append da linha aqui. O que é que quer dizer isso? Ó? Bom, esse append da linha é para escrever, né, estruturar, melhor dizendo, né, a minha coluna, ou melhor, a minha matriz como inteira, tá certo? Para colocar cada um na sua posiçãozinha correta, certo? Por exemplo, se eu digitar o valor 2, né, na linha 0, coluna 0, então ele coloca já lá o 2 na linha 0, coluna 0, bem estruturado, tá certo? Bom, e o que é que eu vou fazer mais aqui, ó? Eu vou só calcular quantos números pares o usuário vai digitar, né, nesses valores. Então, aqui ele vai percorrer, né, a minha matriz 3x3, né, e vai fazer uma pequena comparação aqui, né, com o if aqui, ó, saber se o número é par. Como é que ele sabe, né? Se o mod 2 dele for igual a 0, tá? Então ele vai receber contadorzinho aqui, tá? Inicialmente o contador tá zerado, beleza? Bom, aqui ele vai imprimir, né, essa minha matriz ali estruturada aqui em linhas, tá certo? E depois ele vai imprimir o que? Só a quantidade de pares, tá? Da minha matriz. Então vamos executar esse código aqui, tá? Para vermos o seu resultado. Pronto, ele vai me pedir o valor 0, 0, ou seja, linha 0, coluna 0. Eu vou colocar aqui 12. Linha 0, coluna 1, 4.
Linha 0, coluna 2, 3. Linha 1, coluna 0, 5. Linha 1, coluna 2, vou botar 8. Linha 1, coluna... linha 1, coluna 2, né? Linha 2, agora, coluna 0. Linha 2, coluna 1. E linha 2, coluna 2. Então, pronto, completou, né? 3 por 3, porque vai de 0 até 2, né? 0, 1 e 2, tá? Pronto, aí lá ele estruturou, ó, aquele comando append, é justamente para fazer isso, tá? Estruturar a minha matriz, né? 3 por 3, tá? E ele vai dizer que ela tem 5 números pares, certo? Então, vamos ver, ó, 12, 4, né? Então, 2, o número 8, né? 3, 14, né? E o 18. Então, realmente, são 5 números pares, né? Dessa minha matriz digitada. Certo, gente? Opa, tô percebendo aqui, vocês não viram, né? Vocês não viram o resultado, né? Vamos executar novamente aqui. Opa. Vamos executar novamente. Tem que mudar a tela aqui. Opa. Aí. Executar novamente aqui para... Tem que mudar a tela. Opa, pronto. Vamos lá. Ó, digita o valor de 0, 0, ou seja, linha 0, coluna 0. Então, 3. Linha 0, coluna 1, tal 12. Linha 0, coluna 2, 15. Linha 1, coluna 0, 6. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 0. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Então, pronto, completou aqui, né? Porque vai de 0 a 2, né? Bom, então, a gente pode observar aqui, ó, aquele comando append, ele estrutura toda a matriz, né? Que eu mandei imprimir. E aqui ele vai só contar, né? Imprimir também a quantidade de números pares, né? No caso aqui deu 5, né? Que é o 12, né? 6, 8, 0 e 12, né? Ok? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 5 pares, certo? 5 pares. Tem a minha matriz aí, né? Digitada. Tá certo, gente? Então, assim, estudem, tá? Estudem, tentem resolver a lista de exercícios, tá? E na nossa próxima aula síncrona, né? Tiraremos mais dúvidas e abordaremos mais esse assunto, certo? É isso aí, bons estudos.